Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero gravar um vídeo da palavra de Deus para todos vocês. Hoje é 16 de janeiro, se aproxima dia 17, onde no Brasil, em alguns estados e cidades, haverá a primeira marcha para Satanás. E o tema aqui é a prevenção do povo de Deus contra as obras do diabo. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 17, a partir dali fala de Elias no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, que era 450 e 400 profetas de Azerá. Era tudo feiticeiros que na verdade vieram morar em Israel quando Acabe, rei, fez o casamento misto com Jezabel. Então, dentro dessa situação, em 1 Reis capítulo 18, versículo 17, diz assim: vendo Acabe, Elias disse: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Senhores, aqui no capítulo 18 de 1 Reis, também eu leio o versículo 37. Responde-me, Senhor, para que o povo conheça que só tu és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água no rego. E o que o povo vendo, todo o povo caíram em rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, esse texto está falando que Israel estava desviado. E quando no capítulo 18, versículo 17 de Reis, ali você vê Acabe vê Elias e fala: você está perturbando Israel? Ele fala: não, eu não estou perturbando Israel, eu estou perturbando você e a casa de seus pais, que está desviado do Senhor e seguindo aos Balaíns. Primeira coisa que temos que entender, que essa batalha espiritual vai afetar muitos desviados que já estão aí andando à mercê de Satanás. Segunda coisa que é importante para nós aqui entendermos, que existe ainda uma batalha, as pessoas que andam em santidade com Deus. E quem sabe agora você está aí vendo esse vídeo e não está numa vida própria. Lembra que a regra do evangelho é sempre o perdão. É por isso que Deus colocou exemplo, o nome de Israel, quer dizer, Israel, mudou o nome de Jacó para Israel, quer dizer, luta com Deus. Que Deus sabia que não só Jacó, aquele que era o manipulador, que iria mudar de identidade, mas a história de Deus com Israel é essa: Israel cai e Deus levanta, Israel cai e Deus levanta. Rejeitaram o Messias, mas nós sabemos que lá na frente vai ter todo o trabalhar, vai ter a tribulação, mas vai ter os remanescentes e ainda vão confessar uma grande parte de Israel, o Senhor nessa terra. Então, dentro dessa questão, Elias mandou juntar os profetas de 450 de Baal, 400 de Azerá, do poste ídolo, lá no Monte Carmelo. E quando era para invocar, ele falou para o pessoal: pega dois cordeiros para 850 feiticeiros. E mandou pegar um, só ele, profeta do Senhor. Naquela época existia a escola de profetas e tinha todo um trabalhar. Mas ele, porém, estava ali representando o Senhor, ele era o profeta nativa. Os camaradas clamaram, diz que chegaram a se cortar, se retalhar, foram até meio-dia, passou do meio-dia, porque esse encontro foi de manhã, e nada. Elias zombou, falou: ei, seu Deus foi intentar uma viagem, quem sabe ele tem coisa melhor para fazer do que atuar vocês, então, atender vocês. Então significa que se nós nos colocarmos na brecha nessa intercessão, se nós nos colocarmos na presença do Altíssimo agora,
dando lugar ao Senhor, reconhecendo ao Senhor, a significativa é que vai se frustrar o plano dos feiticeiros, porque Jesus falou que os sinais acompanham os que creem em meu nome, expulsarão os demônios. A autoridade está nas nossas mãos. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, em vez de acuar, você que está afastado, volte para Jesus. Em humilhação, vamos aqui para o dia 17 restaurar a aliança, não só por causa do momento. Veja bem, eles clamaram e não aconteceu nada. E quando fomos ler no versículo 37, Elias clamou e falou: Senhor, responde, para que o povo saiba que o Senhor voltou o seu coração. Nós temos visto muitas profecias de Deus entristecido com essa nação, quando ele mandou aquela profeta vir falar no Brasil que a gente estava enganado com o governo que entrou aí, que é o federal do PT, que não é tão corrupto eles eram e que íamos chorar e gemer na finança. O país está sucateado. Veio outro profeta da África falando da briga com as moscas, porque o povo de Deus estava falando em prosperidade, tinha que falar, mas negligenciando fidelidade, comportamento, caráter, personalidade. E olha, veio o dengue, arrasou o ano passado, o ano retrasado. Achamos que estava mais tranquilo. Apareceu aí agora o Zika e mais um, e o dengue surgindo de novo. A praga está aí. Mas também nós temos tido resposta, tipo quando falsos profetas de Araras, um monte de lugar se debateu, exemplo comigo, quando nós fizemos aquele vídeo, que se o povo clamasse pelo nome, Deus enviava chuva, que Deus abençoaria, e essa turma falando que não adiantava clamar, que era a punição de Deus. Nós oramos os que cremos, e pode ver que recentemente deu uma melhorada, até saiu do volume morto o Cantareira. Hoje, dia 13, o rio Piracicaba tinha alagado a Rua do Porto, sendo que nós vimos as pedras daquele lugar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Eu mesmo estou aqui me humilhando a Deus, porque nós estamos procurando santificação diária, estamos procurando a perfeição no Senhor. De nós mesmos nós não temos. Quanto eu falhei o ano passado, mas eu estou vivo, eu tenho que lutar esse ano, você tem que lutar, não podemos nos entregar. Desviado volta para Jesus, porque casa vazia volta mais 7 demônios, Jesus falou. O que vai acontecer nessa marcha para Satanás? Só vai estar lá assassinos, feiticeiros pedindo morte de pastores. A lei fala que incitar o ódio é crime. Se você vai para a rua, PT e todo mundo, esse governo federal corrupto e outros, fala que está incitando ódio, mas estão podendo falar abertamente dessa marcha, falando que vão pedir a morte de líderes evangélicos, enquanto nós, por sermos contra certas questões que esse governo maligno quer, então automaticamente estão querendo impor leis na família, querendo o MEC, Ministério da Educação e Cultura, querendo colocar kit para ensinar criança de 6 e 7 anos a transar, porque se eles desumanizam o povo, sodomizam o povo como eles estão fazendo, o Senhor Deus não entra aqui. Então um povo sem visão da corrupção, a miséria vai estar no povo, mas a produção vai estar na nata, na elite política dominadora que não quer passar necessidade. Você não está vendo político passando o que você está passando. Então veja lá, disse que vão também lutar contra os conservadores, cristãos ou não, que é contra o casamento gay e o aborto. Só vai estar lá assassinos, porque os gays mesmo foram em igreja fazer tumulto, beijaço, não deu nada. Usar os símbolos da religião na rua, os homossexuais foram também, é por isso, porque a gente fica irado não com o homossexual, porque tem um monte de homossexual decente, mas com esses que sai fazendo a baderna, foram na porta da igreja, quase tombaram carro de pastor que era contra e lutando contra o casamento gay. Quer dizer, as pessoas não podem pôr o que quer, não mandaram prender, não mandaram nada. Agora a marcha aberta, entenda, senhores, que essa questão é espiritual. Pode ter a autoridade que for, o político que for, que está apoiando isso nos estados.
Os demônios que estão neles têm que respeitar a igreja que ora e se humilha. Por isso, eu oro por você, eu oro por mim, eu oro por todos. Vamos clamar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dia 17, os ardis de Satanás não vinga. Não estamos ignorando. Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor amado. Tira aquele que está no adultério, na prostituição, que te conhece. Meu Deus, tira aquele que está sofrendo, meu Deus, devido a uma obra de abandono, uma obra de rejeição, que se decepcionou numa igreja. Traga ele pelo Espírito, porque a tua palavra diz que se faltar pastores, o Senhor levantaria conforme o seu coração. Meu Deus, os que estão dentro da igreja, olhando só para a sua prosperidade e crise, ajuda eles a abrir os olhos do entendimento nesse momento e se colocar na brecha. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor foi com Elias, contra os profetas de Baal, os feiticeiros, como o Senhor foi com Moisés, meu Deus, lá na corte de Faraó, que os feiticeiros até fez um sinal. Ah, Pai amado, mas o de Moisés, que era representando o Senhor, o do Senhor prevaleceu. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.